Bom dia, pessoal. Hoje eu vou explicar um pouquinho do princípio da generosidade. A generosidade significa, no português, o ato de oferecer algo a alguém, né? Sem esperar nada em troca. Então, na Bíblia está escrito em Coríntios 2, 9, 7. Cada um contribui segundo propôs o seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Também está escrito em Provérbio 11, 25, a pessoa generosa prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Também está escrito em Provérbio 19, 7, quem ajuda o pobre empresta ao Senhor, e este lhe retribuirá o benefício. Então, a palavra generosidade também ela é uma habilidade, né, que adquirimos com o passar do tempo, né? É uma habilidade que a gente vai aprendendo com o amadurecimento, com as experiências da nossa vida. Então, assim como está escrito na palavra de Deus, que é aquele que dá com alegria, recebe o dobro, né? Essa generosidade, eu classifico ela de duas formas. Por exemplo, eu estou aprendendo a ser generosa, mas eu já sou muito grata a pessoas que me ajudaram no passado, que me deram conselho valioso, que me ensinaram de alguma forma. Por exemplo, eu já falei aqui que eu fui estudar, né? Eu já tinha estudado, terminado, que fala o antigo colegial, né? O segundo colegial, eu já tinha terminado. Mas eu só fui fazer uma graduação quando alguém me deu um conselho, né? E eu aí comecei a estudar. Hoje eu sou professora. Eu sou muito grata a essa pessoa que me deu esse conselho, né? Que é a professora Bel. Eu sou muito grata a ela. E aí tem essa gratidão, né? Essa gratidão você pode ser em palavras, mas você pode simbolizar ela com presentes, né? Bel, não simbolizei você ainda com presente, mas vou chegar lá, tá bom? E tem a generosidade de ajudar as pessoas que precisam, né? As pessoas mais necessitadas. Hoje nós temos muita gente na rua, né? Nós vemos muito mendigo na rua, tá crescendo cada vez mais. E aí a gente fica se perguntando por que aquela pessoa está ali, por que aquela pessoa tem essa escolha de estar na rua. Às vezes não é uma escolha, né? Às vezes não está sabendo lidar com as suas emoções. Cada um tem sua história e a gente não deve julgar qual é a história de cada um. Mas quando a gente aproxima daqueles moradores de rua e a gente ajuda com, ou que seja com alimento, ou com roupa, ou com palavras, né? Cada um tem uma forma de ajudar. E de alguma forma que você ajuda, a gente está ajudando eles de alguma forma. E com certeza eles têm, naquele momento que eles recebem, eles também têm uma forma de receber, aprende ao receber aquilo, né? E eles conseguem refletir, e aí cada um faz a sua reflexão, né? Mas eu entendo assim. Por exemplo, amigo secreto. Amigo secreto é uma coisa bem complexa. Não sei com você, mas comigo sempre foi. Que a gente faz é uma forma de brincar, é uma forma descontraída, só que quando a gente vai fazer essa brincadeira, a gente compra o presente, a gente pensa sempre, vou comprar o melhor presente. Mas, quando chega na hora de receber o presente da gente, nem sempre o presente que a gente ganhou tem o mesmo preço do presente que a gente deu. E aí a gente fica meio frustrado, não é? Eu não sei se você é assim, mas eu sou. E aí a gente fica pensando, não vale a pena fazer amigo secreto. Por quê? Porque ali você tá dando um presente querendo receber outro no mesmo valor. Por quê? Porque ali é uma brincadeira. É a simbologia de uma brincadeira, não é verdade? Porque tem amigo secreto que a gente faz e a gente estipula o preço, né? É 100 reais, é 50 reais, mas aí a gente já sabe que a gente vai ganhar baseado naquele preço. E quando a gente não ganha,
As expectativas da gente é frustrante, né? Mas com Deus é diferente. Essa generosidade que Deus fala é a generosidade de você dar sem pensar em receber nada em troca. Então, quando você ajuda alguém que é mais pobre do que você vai receber o que daquela pessoa? Você vai receber um Deus te ajude, você vai receber uma gratidão, que é maravilhoso, né? Para quem sabe o valor que tem as palavras, né? Vai ser valioso. Para outros, talvez não tenha tanto valor. Então, assim, é normal, é a vida, né? Cada um entende a vida de uma forma e tá tudo certo. Mas essa generosidade que Deus fala aqui é a generosidade de ajudar sem querer nada em troca. Porque você imagina nós falarmos de Deus hoje. Eu, por exemplo, falar de Deus. Eu, uma pessoa que erro igual você. Quem é um ser humano que não erra, né? Mas hoje eu sei que quando eu erro, eu sei a quem recorrer, né? Eu recorro a Deus. Eu recorro à palavra, que a palavra me responde. Deus responde através da palavra, através da sabedoria, né? Cada um tem uma forma de conectar com Deus. E o importante é pensar sempre no próximo. Aqui, em Provérbios 19, 17, diz: quem ajuda o pobre empresta ao Senhor. É muito lindo, né? E aí a gente reflete sobre isso. Como empresta ao Senhor? Por quê? Porque quando eu ajudo o outro com amor, quando eu ajudo o outro sem pensar o que o outro vai me dar, eu só vou ajudar porque eu quero ajudar, porque eu vou sentir feliz ao fazer isso. Isso é uma sensação que só você viver para você se explicar para você mesmo, se existe explicação. Porque sentimento não existe explicação, né? Sentimento é só o sentir. E Deus é isso, Deus é o sentir. Mas na generosidade, quando você dá algo a alguém, você vai ter algum sentimento. E nesse sentimento você vai se descobrir. Se você tá fazendo a coisa certa, se você vai sentir feliz, se você vai sentir frustrado, porque você tá dando, não vai receber. E aí fica a interpretação de cada um, né? E eu acredito que tudo isso a gente precisa viver. Não adianta a gente só falar, né? A gente tem que viver, assim como a palavra. A gente tem que ler e tem que viver ela. Deus a gente precisa viver ele, né? Precisa sentir a sua presença pra gente viver e a gente saber fazer nossas escolhas, né? Então, essa é uma explicação simples de generosidade, né? Agora eu vou falar de um outro princípio, que é o princípio da disciplina. Esse princípio da disciplina, ele é maravilhoso, né? Nós sabemos que hoje, sem disciplina, é difícil de viver, né? Em todos os aspectos. Por exemplo, a disciplina em Provérbios 12, 1. 12, 1. Quem ama a disciplina, ama o conhecimento. Mas quem odeia a repreensão é tolo. Essa interpretação eu entendo o seguinte, que Deus, ele é tão completo, a palavra de Deus, ela é tão completa, que ela ensina de uma forma prática e simples, né? Que quem ama a disciplina ama o conhecimento. Se nós pegarmos hoje os exemplos dos médicos, dos advogados, de professor, de qualquer profissão, de pedreiro, de ajudante de pedreiro, qualquer que seja a profissão, de uma dona de casa, se nós não tivermos o conhecimento para fazermos essas atividades, como que nós vamos fazer, né? E a disciplina vem do aprender a fazer isso. Então, a disciplina, ela é ampla, né? O médico, por exemplo, ele teve que ter disciplina para estudar, em todas as outras profissões, né? Para estudar, para aprender, ele teve uma rotina de todo dia fazer a mesma coisa, né? Ter aquela disciplina do horário de fazer aquilo, estudar aquele conteúdo, aprender, depois foi para a prática, tem que colocar tudo em prática. Isso é uma disciplina de aprender tudo isso, isso é o conhecimento. Então, às vezes a gente fala de conhecimento, mas a gente fala só do conhecimento da Bíblia, e aqui Deus ensina o conhecimento, ele é amplo. É o conhecimento de mundo, é o conhecimento do mundo físico, né? Desse mundo que nós vivemos aqui na Terra. Uma dona de casa, se ela não saber fazer uma comida, a comida vai ficar boa? Não, ela tem que aprender, ela tem que ter a disciplina. Ou foi com a sua mãe que ela aprendeu, ou ela vai ler em livros, né? Ela vai aprender ali fazendo no dia a dia, mas ela vai aprender na prática, ela vai ter que ter uma disciplina para todo dia fazer. Então, a disciplina, ela vem
no estudo, você estuda a parte teórica, né, que é os livros, e depois você vai para a prática, na prática física, né? E isso é muito importante, que quem não tiver disciplina não vai conseguir chegar a lugar nenhum, né? Essa disciplina no dia a dia para o jovem, quem não tem a disciplina todo dia de levantar, arrumar sua cama, de ter o horário de estudar, de ter o horário de almoçar, né? De ter o horário de dormir, isso é uma disciplina. Se você não tiver, você vai ser uma criança, um jovem mais rebelde, né? Ou um jovem com aprendizagem, uma aprendizagem defasada, né? Você vai ficar mais irritado, porque no dia a dia é normal que você fique irritado, né? E as coisas, a disciplina ela não é fácil. Você ser uma pessoa disciplinada é muito difícil. Porém, quando você busca primeiro ao Criador, tudo fica mais fácil, né? Então, quando você busca primeiro Deus, na disciplina de entender a palavra dele, entender que ele quer que nós sejamos pessoas prósperas, pessoas que tenham recursos financeiros para cuidar da nossa família, para cuidar de nós mesmos, para cuidar do outro, né? Esse olhar do amor ao próximo. Tudo fica claro que nós precisamos ter disciplina para tudo, né? Nós temos que ter disciplina ao acordar, o horário de dormir, para nós ter mais saúde. Hoje a ciência prova isso. Então, assim, eu pego aqui a disciplina para explicar um pouquinho sobre muitas pessoas que falam de Deus isenta a ciência, né? Eu conheço pessoas que falavam muito de Deus e que praticavam até alguns atos, mas que isentava a ciência. Por exemplo, nós vamos, quando estamos doentes, vamos ao médico, o médico passa um remédio e às vezes a gente não quer tomar do jeito que o médico passa. Isso é uma disciplina. Se você não tiver disciplina de tomar o remédio direitinho como o médico, que tem mais conhecimento do que você, está te ensinando, a doença não vai ser sarada. A dor não vai passar, né? Se ela for problemas sentimental, você vai passar no psicólogo. Se você não fazer o que o psicólogo te indicar, por quê? Porque o psicólogo ele tem o conhecimento. E para ele ter o conhecimento, ele fez o quê? Praticou a disciplina de aprender, né? Então, se nós não ouvir quem sabe mais, que são os médicos baseados na ciência, né? Hoje nós tomamos uma vacina. Por que nós tomamos vacina? Porque nós sabemos que a ciência provou, através dos profissionais, né, que fizeram aquela vacina, que a gente tem que tomar para a gente não ter consequências mais graves de doenças aí no futuro, né? Então, assim, podemos isentar o conhecimento? Não. O conhecimento, ele é amplo, o conhecimento, hoje nós temos que ter em todas as áreas, para cuidar do nosso corpo, para cuidar da nossa mente, para se conectar com Deus, né? E viver uma vida melhor na Terra. Então, assim, o conhecimento, ele vem através da disciplina. É uma das formas, que é ter disciplina para chegar ao conhecimento, e aí fica uma reflexão. Vamos ser pessoas mais disciplinadas para buscar mais conhecimento? Em primeiro lugar, buscar Deus e depois buscar o conhecimento de tudo do mundo amplo, porque falar de conhecimento é muito amplo, né? Então, nós temos que buscar o conhecimento para nós ganhar dinheiro, né? Ganhar dinheiro, ter prosperidade, cuidar da nossa família e cuidar de nós. Como que nós cuidamos do outro se nós não estamos bem? Então, primeiro, para nós cuidar do outro, nós temos que estar bem, não é verdade? Então, também aqui em Provérbio 13, Hebreus 12, 11. Eu vou falar do princípio da disciplina. O princípio da disciplina, ele é amplo, né? Ter disciplina não é fácil. Eu vou ler em Provérbios 12, 1. Quem ama a disciplina, ama o conhecimento. Mas quem odeia a repreensão é tolo. Hebreus 12, 11. No momento, nenhuma disciplina parece motivo de alegria, mas de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que for exercitado por ela. E aqui nós vamos fazer um comentário. A disciplina não é fácil, né? A disciplina, na palavra de Deus, a gente tem que buscar em Deus sabedoria para entender a palavra. Tem que ler, não é fácil, né? Não é fácil entender a Bíblia, não é fácil estudar,
qualquer livro, né? Estudar não é uma coisa prazerosa, né? Não é uma coisa que traz prazer. A gente para pensar assim, eu vou estudar um livro ou vou passear? Por exemplo, ir pra praia, que é tão bom, né? Claro que a mente da gente, ai, pra praia, com certeza, né? E a disciplina, ela não é fácil, porém ela é necessária, né? Em qualquer profissão, né? Se nós vamos falar de qualquer profissão, advogado, médico, professor, pedreiro, ajudante de pedreiro, qualquer profissão. Se ele não tiver disciplina, disciplina de estudar, de aprender o assunto, por exemplo, o pedreiro, às vezes ele não precisa estudar, mas ele precisa ter a disciplina de aprender aquele trabalho para ele fazer. O ajudante de pedreiro, ele precisa ter disciplina de acordar cedo, coragem para trabalhar. Então, tudo tem que ter disciplina, né? E a disciplina é muito importante, por exemplo, uma dona de casa. Como que você vai cuidar de uma casa que não é fácil cuidar de uma casa? Às vezes não precisa você ter um diploma para você usar a disciplina, para você praticar a disciplina. Mas como que você vai cuidar de uma casa, cuidar dos seus filhos, né? São coisas que não é fácil, sem a disciplina, né? Então você tem que aprender a fazer aquilo. A comida, por exemplo, você tem que aprender com alguém, ou foi a sua mãe, ou foi alguém que ensinou. Se você não aprendeu a comida, não tem aquele gostinho que tá bom ainda, você tem que buscar conteúdos que te ensinam, né? Que hoje tem a internet ensinando tudo pra gente, cada profissional é na sua área, que é muito bom. Mas assim, a disciplina, ela não é fácil, né? Quando eu comecei a estudar, eu tive que ter muita disciplina. Por exemplo, quando eu estudava na Bahia, nas escolas de educação, na pré-escola, né? Que hoje em dia fala pré-escola, creche, na minha região não tinha. Só tinha escola para adulto, então assim eu tinha que estudar junto com os adultos. E era muito difícil, porque eu tinha que ter aquela disciplina de ir para a escola, porém os conteúdos que estava lá não era adequado para mim. Porque uma criança tinha que estudar conteúdos de adulto, né? E isso eu tive muita defasagem na aprendizagem. E depois eu tive que mudar. Eu levava de 2 a 3 horas para chegar na escola, porque não tinha escola perto. Mesmo assim, eu tive aquela disciplina de ir todo dia. Tinha vez que o carro quebrava no caminho, a gente chegava só no outro dia. E era muito difícil, porém eu tive que ter essa disciplina. Se eu não tivesse essa disciplina, eu não tinha chegado até aqui, né? Mas eu sei que tem muitos também que não teve essa oportunidade. E tá tudo bem, né? E tá tudo bem quem não teve essa oportunidade de estudar. A disciplina também pode ser na prática. Por exemplo, uma dona de casa. Como que ela cuida da sua casa? Ela tem que ter a disciplina de ter aprendido com a sua mãe de alguma forma. Ela foi ali pro fogão, aprendeu a fazer alguma comidinha, para hoje ela tá aí cuidando da sua casa. Um pedreiro, ele aprendeu com alguém ao ofício de ser pedreiro, para hoje estar trabalhando. E tá tudo certo, né? Tá tudo certo. Mas a repreensão, quem odeia a repreensão é tolo. Essa repreensão que Deus está falando é da repreensão de quem sabe mais, né? Eu, por exemplo, aprendo muito com quem sabe mais. Eu aprendo com meu marido, eu aprendo com a minha filha, eu aprendo com quem sabe mais de vários, porque o conhecimento ele é amplo, mas a gente tem que aprender com cada um na sua área. Eu aprendo com um advogado, né? Um advogado sabe mais do que eu sobre as leis, eu aprendo com ele. Minha filha, ela sabe mais de internet, eu aprendo com ela, né? E a vida é assim, mas a gente tem que ter a disciplina, né? Tem que ter a disciplina de querer aquilo, de tirar um tempo, reservar um tempo para estudar, para aprender aquilo. Se não for estudar, mas aprender na prática. Tudo isso é disciplina, né? Então, quando uma pessoa que sabe mais ensina pra gente, às vezes a gente se sente assim. Eu, por exemplo, sou professora e às vezes tem muitos professores que me ajudam, né? Muitos. Eu aprendo muito com eles. E quando eles me ensinam, eu aprendo e eu não fico com raiva. Muito pelo contrário, eu fico grata. Porque olha como é bom aprender com quem sabe mais. As pessoas têm sempre algo a ensinar. E isso não é só quem tem diploma. Tem pessoas que não estudou. Eu conheço pessoas que não estudou, mas que têm um conhecimento na prática, um conhecimento da vida. Tem disciplina para cuidar da sua casa, né? Para organizar a sua vida pessoal e profissional. Que nem todos que têm diploma conseguem. Então, assim, Deus, ele é tão maravilhoso que na palavra dele, ele ensina de uma forma clara. Amar sabedoria. Então, o amor
Ele colocou na frente, amar a sabedoria. Quem ama a sabedoria? E aqui eu faço uma observação. Olha como é importante amor. Tá vendo? Esse provérbio 12:1, ele é um provérbio que coloca quem ama a disciplina. Ama, o amor vem na frente. Então, tudo que você vai fazer com amor dá certo e traz felicidade, né? E a disciplina, se a gente não fazer com amor, é difícil. Porque quem está me ouvindo que estudou sabe o quanto é difícil estudar. Quem não estudou sabe como é difícil não saber ler e escrever dessa forma de disciplina, mas também não tem problema porque você é o que você quer ser e tá tudo certo. Você não precisa saber tudo. Nós precisamos compreender que nós temos que ter disciplina para aprender com quem sabe mais. Mas esse aprender pode ser através de livro, pode ser através de pessoas falando palavras com você, conversando com você no diálogo do dia a dia. E eu aprendo muito com cada um. Eu aprendo cada vez que eu saio na rua, que eu vejo uma pessoa, que eu estou observando aquela pessoa, eu já estou aprendendo com ela. E aí vem o aprender de coisas boas e aprender de coisas que não é boa. Mas o importante é aprender, porque o que é bom você faz, o que não é bom você já sabe que não é bom e não vai fazer, né? Bom, pessoal, espero que vocês gostaram do vídeo, que vocês puderam entender um pouquinho sobre generosidade. Desejo a todos um ótimo dia e que Deus abençoe a todos.